Ô, gente, o bolsonarista Gilvan da Federal virou réu após absurdos que ele tinha proferido já há algum tempo atrás. Eu fiz vídeo na época, mas ele virou réu agora. Esse pessoal, né, os bolsonaristas aí do Congresso, acreditam que podem falar qualquer absurdo e nada acontece. É um bom momento para refletir sobre os limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, inclusive a liberdade do parlamentar, ela não é absoluta. Não pode falar qualquer coisa. Por exemplo, ele não pode ir, né, e ficar desejando a morte do presidente, né, estimulando esse tipo de sentimento na população. Inclusive postou isso em suas redes sociais. E agora virou réu. E nós vamos ver a fala de Carmen Lúcia, outras questões sobre isso, vamos analisar, porque é muito importante educar a população sobre os limites da liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um valor muito importante, mas ela não é absoluta. Ela não é absoluta. E as pessoas precisam compreender isso. Mas vamos seguir, vamos ver. Por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí. Superou o câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. A decisão da primeira turma do STF foi julgada por unanimidade. O processo foi relatado pela ministra Carmen Lúcia. Estou acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República e votando pelo recebimento da denúncia para que se instaure processo penal contra o denunciado Gilvan Aguiar Costa pelo crime de injúria que ele é imputado, prosseguindo-se o feito nos termos da Lei 8.038 e é como voto, senhor presidente. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino acompanharam o voto da relatora, que acolheu a denúncia da Procuradoria-Geral da República por injúria qualificada. A fala do parlamentar, com as diversas ofensas que fez ao presidente, não guarda qualquer conexão com o fato que estava. Não se tratou de uma. Não tinha estreita relação com a atividade legislativa, não foi uma crítica política e não se inseriu num contexto de fiscalização da administração pública. Então, tratou-se apenas de ofensa sem qualquer conexão. Então, é importante o que a juíza está falando aqui, porque uma coisa seria ele criticar Lula no contexto do Brasil, né? Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele faz uma série de ofensas. E você diz assim, mas ele falou que o Lula está afundando. Aí o Brasil tem, inclusive, uma mentira aí, né? Que os indicadores econômicos brasileiros são muito positivos. Mas ele não oferece nenhum dado específico. Porque se ele estivesse dizendo, olha, tal dado mostra que... Isso entraria como uma crítica, né, política. Mas não. Ele só ficou desejando, expondo seu ódio e estimulando as pessoas a querer o falecimento do próximo. Aliás, essa é uma das atitudes mais anticristãs que você pode ter. Jesus, esse pouco que se diz muito cristão, né? Jesus falava em amar até os inimigos. Essa é a mensagem de Jesus Cristo no Novo Testamento, né? A mensagem central, né? Amar ao próximo, oferecer a outra face. Olha as frases que são famosas sobre a mensagem cristã. Mas esse pessoal parece que só leu Apocalipse ou Levíticos. Eles só leram essa parte do Velho Testamento ou do Novo, né? Todas as outras coisas eles não leram. Ele não lê, não conhece, não sabe, não sei, né? E esse pessoal se diz defensor do cristianismo. Realmente, em termos de valores, o negócio é feio. Agora, do ponto de vista legal, a questão é precisa. Não pode fazer isso. Não está dentro do escopo do parlamentar atuar dessa maneira. O senhor presidente, entendendo que a denúncia está apta a ser recebida para que haja início à ação penal, essa é a manifestação do Ministério Público, que esta egrégia turma receba a denúncia para aí dar início à ação penal contra o parlamentar. O julgamento reacendeu a discussão sobre a imunidade parlamentar, dispositivo que Carmen Lúcia alegou que não pode ser usado como blindagem. A circunstância de a manifestação supostamente ofensiva ter se originado no recinto parlamentar não imuniza, tampouco, a eventual divulgação que dela se faça fora desse espaço, porque... Eu estou citando de novo, entre aspas, aqui o Canotilho, imunidade não é blindagem. Seria uma contradição que, em nome da democracia e da garantia da liberdade do exercício do mandato, viéssemos a entender que o parlamentar é uma pessoa acima da lei, podendo, aspas secundárias, dizer qualquer coisa e invocar a proteção da expressão semântica, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.
também não bastará a simples invocação de estar proferindo determinadas opiniões, aspas secundárias, no exercício do mandato, fecho essas aspas. Essa conexão deve estar demonstrada à saciedade, nos mínimos detalhes, para evitar abusos e impunidades, fecho aspas. Estou citando o comentário à Constituição do Brasil, de Gomes Canotilho. Segundo a relatora, o bolsonarista cometeu excessos e ainda publicou as ofensas em suas redes. A divulgação noticiada na denúncia não teria se dado pela imprensa ou por terceiros, circunstância em que a jurisprudência do Supremo até tem reconhecido extensão da imunidade por se tratar de mera repercussão de ato constitucionalmente protegido. No caso que estamos examinando, a denúncia imputa ao próprio denunciado a conduta de por ato volitivo distinto e em momento subsequente, selecionar o conteúdo e levá-lo às redes sociais, ampliando-lhe o alcance. E fez isso ampliando o sentimento de ódio, fomentando o ódio, fomentando isso nas pessoas. E quando ele diz, eu não vou fazer, fica até sugerido nas entrelinhas, mas você pode fazer alguma coisa, né? Fica nas entrelinhas, implícito. Ele não vai fazer. Mas você fomenta esse ódio nas pessoas. Aí tem alguém lá ouvindo ele que diz, eu não tenho muita coisa na minha vida e tal. Talvez eu faça alguma coisa. É assim que surgem as figuras que transformam o ódio neofascista em ação violenta. Em juízo sumário, portanto, que é próprio dessa fase de recebimento da denúncia, não se evidencia no conteúdo divulgado nas redes sociais algum nexo com a atividade parlamentar exercida pelo denunciado, tampouco com o debate legislativo em curso, que era aquele projeto de lei 4012, atinente à segurança do chefe do Executivo. As expressões reproduzidas, que eu vou deixar de repetir, não vinculam em análise incipiente, crítica política, fiscalização de atos de governo ou posicionamento sobre o mérito da proposição legislativa. As expressões teriam sido direcionadas à pessoa do ofendido e configuram, portanto, em tese, ofensa pessoal dissociada da finalidade institucional. Embora não negue o direito à crítica política contundente, inclusive em tom áspero, dirigida que são a agentes públicos, naturalmente sujeita a maior escrutínio, o que se tem nesta denúncia não identifica conduta criminosa, mas nas ideias eventualmente defendidas pelo parlamentar durante o debate. Foram excessos que teriam levado a ofensas diretas, alheias ao exercício do mandato e reproduzidos pelo denunciado nas redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes foi mais duro em suas considerações e declarou que imunidade parlamentar não dá o direito de agredir pessoas. A imunidade parlamentar, a imunidade material, a inviolabilidade de palavras, votos e opiniões, ela surge para permitir que o parlamentar possa exercer sua função. Desde Rui Barbosa aqui no Brasil, em julgamentos nesse Supremo Tribunal Federal de habeas corpus, já se colocava que a imunidade material, a inviolabilidade, não é um privilégio do parlamentar, é um direito da casa parlamentar. Rui Barbosa, citando o maior constitucionalista, ou um dos maiores constitucionalistas do Império, Pimenta Bueno, colocava exatamente isso. Não é um privilégio, é uma previsão, uma garantia de bom funcionamento da função parlamentar, da função legislativa. Para o parlamentar poder ter a liberdade de exprimir suas ideias. Não é salvo-conduto para cometer crimes. Mas isso não entra na cabeça do neofascista. Não entra na cabeça dele. Suas ideias sobre a política, sobre o governo, ele poderia ter feito críticas ásperas e duras, como disse Carmen Lúcia, o governo Lula, aspectos específicos. Poderia ter sido duro. Não. Ele ofendeu, ele estimulou sentimento de ódio, ansiando pela morte de outra pessoa. A imunidade material, a inviolabilidade parlamentar, não foi feita para ofender pessoas, para agredir pessoas. Foi feita para discutir assuntos. Foi feita para fiscalizar os demais poderes e, eventualmente, no calor da discussão, algum excesso, esse excesso era afastado. Mas não para que pudesse praticar crimes. Hoje, e não só nesse caso, em inúmeros casos, nós verificamos que parlamentares chegam no Congresso e começam a ofender pessoas. Alguns praticam atos racistas, outros misóginos, e depois dizem que a Constituição, no artigo 53, garante isso. Não garante. A Constituição não prevê isso. Moraes destacou que o bolsonarista prosseguiu com as suas ofensas por outros meios. Primeiro, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Depois no plenário. E depois selecionando
como lamentavelmente Vossa Excelência foi parlamentar em ambas as casas, sabe que hoje inúmeros parlamentares só se preocupam com os likes das redes sociais, então xingam para depois, gravam, algum assessor gravando, e depois sai do plenário, faz cortes e publica. Então são 3 momentos diversos em que um parlamentar ofende ou profere ofensas ao presidente da República. Parceiro do crime, desgraça, eu quero que morra, nem o diabo quer, vá pro quinto dos infernos. Imagina se Blackstone, Stuart Mill no parlamento inglês pensavam nessa possibilidade. Por isso que as pessoas não têm noção algumas ao se referir a estudos estrangeiros do século XIX para esse absurdo que nós vivemos hoje. Isso seria inimaginável, o parlamentar seria expulso do parlamento inglês na hora. Mas aqui, ao invés de tratar de segurança pública e crime organizado, ofensa em cima de ofensa. Quero mais que morra mesmo. Moraes acompanhou o argumento da ministra Carmen Lúcia de que a absolvição de Gilvan pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados não influencia na decisão da Suprema Corte. Até porque o Conselho de Ética da Câmara é corporativo e é totalmente politizado, ou seja, dominado pela direita e pela extrema-direita, né, tem a tendência a passar mão por cima da cabeça de todos os excessos da extrema-direita e todos os crimes da extrema-direita. E não é só esse, tem muitos outros, mas enfim. A decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pelo arquivamento de representação fundada nos mesmos fatos é de natureza político-disciplinar interna corporis e não vincula o Poder Judiciário pela independência das instâncias e para os fins de responsabilização fundamentada em dispositivos legais diversos. Sabemos que a independência das instâncias, o fato de ter sido arquivado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, não afeta a instância penal, no nosso caso aqui, para o recebimento da denúncia. Afastada essas 3 teses iniciais defensivas, entendo, assim como a eminente relatora, que estão presentes aqui os requisitos previstos para o recebimento da denúncia. Dessa forma, presidente, acompanha integralmente a eminente relatora, recebendo a denúncia oferecida contra Gilvan Aguiar Costa, vulgo Gilvan da Federal, pela prática dos crimes imputados pelo Ministério Público. O ministro Flávio Dino destacou sua experiência como parlamentar e condenou a banalização de atos hostis no Congresso Nacional. Ministra Carmen, sobre isso, inclusive, eu, na 53ª legislatura, quando eu exerci o mandato de deputado federal, vi, talvez não caibam nos dedos de uma das mãos, situações similares a isto. Esse tipo também de palavrão? Talvez porque... próximo e não me recordo. Vossa Excelência sabe que eu tento cultivar uma boa memória. Talvez tenha ocorrido 1 ou 2. Hoje é banalizado. Por quê? Porque em 2007, que é o início da 53ª legislatura, não existia WhatsApp, não existia Twitter, não existia Facebook, Instagram. Nós tínhamos o Orkut. Então não havia esse estímulo deste mercado para a bizarrice, para o teratológico. E de fato, algo que eu já vi anos depois como governador, que sempre visitava o Congresso, na condição de ex-congressista, e cheguei, lembro bem, uma sessão da Câmara dos Deputados, quando eu entrei e saí, porque não aguentei ficar mais do que 5 minutos, por conta já da proliferação que leva a essa readequação jurídica que tanto Vossa Excelência quanto o ministro Alexandre aludiram em relação a essas instituições, sem, de fato, evidentemente, infirmá-las, abirrogá-las, mas adequá-las a este ethos do nosso tempo. Dino, é um absurdo mesmo. E ele fala bem que é uma coisa do nosso tempo. Quando ele fala de economia do nosso tempo em relação a isso, o fundamental é o seguinte, nós vivemos num tempo onde pessoas estão ganhando dinheiro e ganhando seguidores e ganhando voto com esses absurdos, né? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe adquire o novo livro Canto Escuro e pode ganhar uma dedicatória do livro com o e-mail da gente, que é o Pix, andretj@terra.com.br. É o Pix do canal, mas também é o e-mail que você pode mandar um e-mail se apresentando e eu faço uma dedicatória exclusiva para você. E você também pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link explicando como é isso, como funciona. Não tem pegadinha, não tem custo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.